Então, precisamos respeitar o horário de sono de cada um de nós. Isto é fundamental para nós mantermos o equilíbrio. A próxima. Bom, por dentro da glândula, como eu disse para vocês, a glândula pineal está entre os nossos dois olhos e mais ou menos no centro da nossa cabeça. Muito bem, amigos, estamos aqui no Núcleo Alvorada de Cristo, em Campinas. Acabamos de ver uma palestra, um seminário, um workshop com o professor Romário de Araújo Melo, falando sobre genética e mediunidade. A verdade, esse foi o segundo módulo do curso, que pelo jeito não vai parar mais. Pelo número de perguntas, o Romário hoje vai ter que falar também sobre perda da mediunidade, suspensão da mediunidade, medicamentos, a plasticidade do córtex cerebral. E eu vou perguntar para ele, daqui a pouco, se nós temos o centro da visão, o centro da fala, nós também temos o centro da mediunidade, da vidência, o centro da psicografia? E parece que sim. Já já, no A Vida Continua. Toda a glândula pineal, ela é permeada por cristais. E é interessante, esses cristais, ele tem um aspecto interessante. Aqui, por exemplo, todos esses cristais que vocês estão vendo, de hidroxiapatita, é de alguém que exerceu a sua mediunidade. Aqui é do seu Wilson. Ele exerceu a mediunidade dele por mais ou menos uns 60 anos. E, pena que, por exemplo, eu não acompanhei a evolução dos cristais dele. Mas o que nós sabemos é que, à medida em que o indivíduo desenvolve a sua mediunidade, à medida em que o indivíduo estuda a sua mediunidade, esses cristais aqui, eles vão se desenvolvendo. Eu fico imaginando como é que seriam os cristais de um Chico Xavier. O córtex pré-frontal é a região do bom senso, do equilíbrio. Aí o médium é capaz até mesmo de se equilibrar durante a manifestação. Porque o que ele vai passar para os indivíduos circunstantes é aquilo que ele conhece. Mesmo que o indivíduo queira dar ideias errôneas para o médium, ele vai ter o seu bom senso, o seu equilíbrio. No transe mediúnico, nós conseguimos, através de medir por ultrassonografia e por espectro de ressonância magnética, a gente consegue medir a atividade desses cristais. Então, Henri me fez uma pergunta interessante. Por que a maioria dos médicos não acreditam em mediunidade? Muito bem. Sabe por quê? Porque se o indivíduo é esquizofrênico, ele é epilético, se você faz a mesma experiência com ele consegue, você vai ver que a principal atividade de um indivíduo epilético, esquizofrênico, é também na glândula pineal. Então é por isso. Então, olha, só tem um detalhe. Esses indivíduos esquizofrênicos, epiléticos, não têm bom senso. Não tem. Isso é o que distingue o que você perguntou. O que me deixa fascinado de tudo isso é ver onde a genética entra em tudo isso. Então, olha, o que está aqui, ó, está aqui embaixo. Tudo indica
que os cristais são estruturas previstas no campo morfogenético da pessoa. Bom, aí vocês vão falar, que raio é isso? Então deixa eu explicar para vocês. Quando nós estamos nos desenvolvendo, embrionariamente falando, inicialmente aparecem 3 folhetos embrionários no embrião. É uma massa compacta, parece uma bola de futebol. No entanto, as células que envolvem essa bola de futebol externamente, a gente chama de ectodermo. Aquilo que está mais interno na bola, eu chamo de endodermo. Seria assim, ó. Vou usar aqui mesmo para explicar para vocês. Aqui dá para explicar. Tudo isso daqui que está externo aqui é o ectodermo. Tudo isso que está aqui dentro no miolo é endodermo. E o que está intermediário entre o ectodermo e o endodermo é o mesodermo. Mas tem algo interessante. Por exemplo, se eu pegar estas células aqui do ectodermo, elas só vão fazer 2 coisas. Ou elas vão dar origem às células da nossa pele, ou elas vão dar origem aos nossos neurônios. Bom, a célula não é igual? É. Como é que ela sabe que ela tem que dar origem a neurônios ou célula da pele? E tem algo interessante. Nós temos, por exemplo, neurônios modificados no ouvido, no nariz, na boca. E quando os nossos órgãos são formados, as células sabem onde elas devem ir. Exatamente. Uma célula, por exemplo, que vai formar o meu pé, ela vai lá para formar o pé. Como é que ela sabe que ela tem que ir lá para formar o pé? Então, esses movimentos que a célula faz, quando nós estávamos com 12 ou 13 dias de vida, aconteceu com cada um de nós. Esses movimentos nós chamamos de movimentos morfogenéticos. É como se tudo estivesse engatinhado para formar. Morfo significa a forma do nosso corpo. Então tudo está estruturado. Uma célula do meu pé não pode parar na minha face. Essas células migram para formar o meu pé. E essa migração é fantástica. Fantástica. E não pode ter erro. Todos nós que estamos aqui, nós somos perfeitos, porque a migração em cada um de nós, ela foi perfeita. Quem determina a mediunidade, se vai ser de psicofonia, se vai ser de psicografia, alguma coisa desse tipo, é a predisposição desses cristais. A maneira como eles estão ordenados é que faz com que as informações elas venham para uma determinada região do meu córtex pré-frontal. Então, a visão da estrutura interna dele, que é formado por lamelas concêntricas, como quando você corta um tronco de determinada árvore. Ó. Tá. Essas lamelas aqui são de tecido conjuntivo. Então é como se o tecido conjuntivo ele fosse capaz de separar os cristais. Tá? Mais um. E o tecido conjuntivo, evidentemente, ele tem vascularização. A nossa pele, por exemplo, não tem vasos sanguíneos.
O tecido que está embaixo dela é que tem, tá? Vaso sanguíneo. Por isso que quando a gente era criança, a gente pegava a agulha, perfurava aqui a ponta do dedo e não sangra. Não sangra porque não tem vascularização. Quem faz a vascularização dela é o nosso tecido conjuntivo. Como a energia mediúnica transita na mente? Como uma antena de rádio, a glândula pineal capta a energia eletromagnética do espírito comunicante. A pineal converte essa energia em neuroquímica e envia comandos para as regiões do córtex cerebral, que determinam a escrita, a fala, a visão ou a audição. Então, vejam vocês o seguinte, aí é que entra algo fantástico. Então, se eu tenho um médium que tem uma facilidade para a psicografia, como é o caso do Chico, por exemplo, embora eu nunca estudei o cérebro do Chico, mas tem algo interessante. Aqueles que têm facilidade para a psicografia, o que acontece? Esta região do córtex cerebral do indivíduo, ela tem uma plasticidade. O que é plasticidade? O número de neurônios desta região não é a mesma. Então, naquele indivíduo que tem facilidade para a psicografia, o número de neurônios desta região é maior do que em cada um de nós. Então é por isso que eu fico imaginando qual era o número de neurônios do Chico nesta região. Para ele ficar, como ele mesmo falava, 6, 7 horas em comunicação com André Luiz, Emmanuel, para escrever os seus livros. Já imaginaram o número de neurônios desta região? Tá? Então, se nós temos vidência, por exemplo, começamos com a vidência, às vezes até alterada, né? Mas à medida em que nós vamos desenvolvendo, a vidência se torna cada vez melhor. Por que ela se torna cada vez melhor? Porque o número de neurônios do córtex, nesta região aqui, ele vai aumentando. À medida que nós nos desenvolvemos, que nós nos preparamos para o trabalho mediúnico, esta região aqui, ela se desenvolve mais. Então é por isso que o médium, evidentemente, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar. Então, à medida em que ele trabalha, à medida em que ele exerce o seu papel mediúnico, a sua vidência, ela vai melhorando. E o mesmo, então agora é que entra a glândula pineal. Por isso que eu disse para vocês que os cristais, eles têm uma orientação. Então, essa orientação é para quê? A energia se converte em neuroquímica e envia, então, comandos para esta região. Então, é por isso que nenhum de nós tem glândula pineal um igual ao outro. E isso é que facilita todo o trabalho de transmissão. Quando você, por exemplo, começa a exercer a mediunidade, suponho então que você ativa toda a região da psicofonia. Então você ativa essa região do córtex, o número de neurônios aumenta. Aí você para com as suas atividades mediúnicas. O que acontece? A região do córtex regride. Então você perde isso. Agora, você perde também a própria orientação dos cristais nessa região. Então,
Por isso que é algo fantástico, por isso que eu queria trazer para vocês os dois trabalhos para mostrar isso. Que são pessoas que exerciam atividade mediúnica, às vezes pararam por 15, 20 anos. Olha, quando você retorna às atividades, é como se a glândula tivesse que começar tudo novamente. Esse aumento dos cristais pode estar relacionado à moralidade? Claro. Até mesmo, veja que coisa interessante. Eu acho que, por conta desses cristais, eu aprendi algo interessante, Lísia. Eu aprendi que todas as pessoas nascem crendo em alguma coisa. E, no decorrer da vida, os indivíduos podem matar isso. E aí, o que eu vejo? Então, por exemplo, dentro da Unicamp, eu pude acompanhar muito bem várias pessoas que dizem, né, que não acreditavam em nada. Mas daí você pergunta, bom, mas e antes? Quando você era criança, até a sua pré-adolescência, todos afirmavam que eles acreditavam em alguma coisa. Nós podemos dizer que, como o senhor falou no início, que a glândula pineal, ela é uma antena receptora, poderíamos dizer que ela é transmissora também? Também. E como? Tá? E isso a gente vê muito bem no elemento de sustentação. Acontece que a glândula pineal, ela recebe radiações eletromagnéticas. Ela recebe radiação da televisão. Então, evidentemente, se a televisão estiver muito próximo de você, dentro do quarto, você pode receber essas radiações eletromagnéticas e influenciar o funcionamento da glândula pineal. Querido Romário, hoje nós aprendemos que o cérebro tem o centro da fala, centro da visão, falando cientificamente, do ponto de vista físico, né? Mas hoje você mostrou que tem mesmo também, ali está, na plasticidade do córtex, o centro da psicografia, o centro da vidência, o centro da audição. Quer dizer, as faculdades mediúnicas estão ali. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E dependendo do que o médium faz do seu trabalho, a densidade neuronal dessas regiões pode aumentar. Então, vai depender de como ele encara o seu trabalho mediúnico. Então, é muito importante o médium estudar, levar o seu trabalho a sério, colocar, evidentemente, o amor acima de tudo nesse trabalho. Então, isto é fundamental. À medida em que ele coloca o amor no trabalho em que ele faz, a densidade neuronal dessas regiões vão crescendo. E ao contrário do que se pensava, que a glândula pineal ou epífise não produzia mais nada, é um erro, né? Porque ela tem uma secreção, ela continua. Mesmo que o indivíduo tenha 90% da glândula pineal tomada por cristais, ela ainda continua a produzir melatonina e serotonina para regular o ciclo biológico, o diário. Então, a glândula pineal tem essa função. É ela que dá todas as diretrizes para o nosso corpo, dizer que 24 horas passou, um dia passou e assim por diante. Este ciclo é controlado pela glândula pineal. É por isso, é claro, eu não falei aqui, mas a glândula pineal ela exerce uma função sobre a glândula mãe, que é a hipófise, que é a glândula que controla a maioria das nossas atividades, até mesmo as sexuais. Então, é por isso que a glândula pineal ela impede que a criança se desenvolva sexualmente. E isso só vai acontecer na pré-adolescência e adolescência. Então, tudo isso é controlado pela glândula pineal. Crianças, por exemplo, que nascem com tumores na glândula pineal, que tem um número de pinealócitos maior do que o normal, essas crianças vão ter maturidade sexual precoce. Tá? Então, por essa razão,
é que nós, evidentemente, como diz André Luiz, que tem até um capítulo sobre a pineal em Missionários da Luz, é que nós devemos deixar as nossas crianças ter atitudes de criança, ou seja, brincar. É fundamental. Nós, por exemplo, não estamos deixando as nossas crianças serem crianças, porque enquanto nós estivermos colocando as crianças em frente a um aparelho de televisão ou computador e manipularmos a vida delas para fazer balé, inglês e assim por diante, nós estamos tirando a fase infantil e influenciando na atividade da glândula pineal. E essa é a principal razão pelas quais, quando chega na adolescência, a grande maioria dos adolescentes tem problemas para dormir. E é por isso que, quando eles vão assistir aula de manhã, eles dormem. Por que eles dormem? Porque nós estamos negligenciando, como adultos, a atividade da glândula pineal nas crianças e nos adolescentes. E isso, quando negligencia a atividade da glândula pineal, particularmente nos adolescentes, você tem que compreender que isso vai trazer para os mesmos sérios prejuízos. Muito bem, terminando, temos um livro chegando aí, só não dá, no próximo 6 de outubro, Seara Joana de Ângeles, Embriologia da Alma. 14 horas. Aí, estaremos lá cobrindo para o A Vida Continua. Até a próxima semana, se Deus quiser.